Olá, bom dia, alunos do sétimo ano do ensino fundamental do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Eu sou o Daniel Brandão, professor de desenho geométrico, ok? Galera, devido às situações que nós estamos passando, nossa aula de hoje vai ser assim, certo? Mas espero que o rendimento de vocês no decorrer desse mês, alguns manteram o ritmo de estudo, outros talvez devam ter se acomodado, outros alunos. Mas espero que vocês aproveitem esses 15 dias, aproximadamente 15 dias de aulas digitais, certo? Aulas à distância, ok? Então, meus queridos alunos, para a aula de hoje eu vou dar continuidade ao assunto no qual nós tivemos parada lá no meio do mês de março, certo? Que a gente parou nas definições de ângulos, certo? Em sala de aula eu havia falado sobre definição de ângulo, o que eram ângulos agudos, obtusos, retos, rasos, o que eram ângulos complementares e suplementares. Falei sobre definição de ângulos congruentes, ok? E para dar continuidade a esse assunto, a gente vai começar falando sobre ângulos consecutivos, galera. Basicamente, se eu quero definir dois ângulos consecutivos, ou basicamente você quer classificar dois ângulos, beleza? Eles podem ser consecutivos dependendo de uma situação apenas, que é o fato de deles terem um lado em comum. Claro, eles têm que estar no mesmo vértice, ok? E se os ângulos forem consecutivos e adjacentes, são ângulos, claro, consecutivos, mas que não possuem pontos internos em comum. Beleza, vamos tentar aplicar a definição aqui. Olha aí para essa semirreta, essa origem O, esse ponto O, que dá origem a quatro semirretas, OA, OB, OC e OD. Observem quais são os ângulos que são consecutivos. Bora pegar aqui AOB e BOC, eles têm a mesma origem, que é o ponto O, certo? E eles têm a semirreta OB em comum, então sim, eles são consecutivos. Olha outro exemplo aqui, AOB e AOC. Ei, eles têm a semirreta OA em comum, não tem? Portanto, também são ângulos consecutivos. Se estão no mesmo, têm a mesma origem e tem um lado em comum, então eles são consecutivos, beleza? Agora, se eu pegar bem aqui os que não são consecutivos, pegar um exemplo, AOB e COD, professor, eles estão na mesma origem, mas eles não têm nenhuma semirreta em comum, então eles não são consecutivos. Perfeito? Beleza. Agora, para eles serem adjacentes, eles, olha só, não podem ter pontos internos em comum. Por exemplo, se eu pegar aqui o ângulo AOB e BOC, eu já não mostrei que eles são consecutivos, e não existe nenhum ponto que está dentro desse ângulo que também está dentro desse ângulo, ou seja, eles não possuem pontos internos em comum. Então sim, eles são adjacentes. Agora pega esses dois bem aqui, ó, AOB e AOC, eles não são consecutivos? AOB e AOC. Agora, preste bem atenção na situação. Olha onde o ponto vermelho está. Se eu disser que esse ponto é um ponto aleatório, ele é interno ao ângulo AOB, não é? Mas ele também é interno ao ângulo AOC. Ou seja, esse ponto vermelho ele está sendo comum aos dois. Então, pela definição de ângulos adjacentes, esses dois ângulos não serão adjacentes, porque eles possuem pontos internos em comum. Beleza? Dando continuidade, galera, a gente vai para ângulos opostos pelo vértice. Primeiramente, quando é que dois ângulos são opostos por um vértice? Quando duas retas se cruzam em um ponto, certo? Formando quatro ângulos. Dois pares de ângulos OPV, como mostra a figura. E galera, toda vez que a gente tem ângulos OPV, eles sempre serão congruentes. Você vê aí, alfa e beta, eles são congruentes. Muito simples, muito básico. Professor, mas por quê? Vamos lá, justificativa. Tudo tem que ter uma justificativa. Então, olha só, tá vendo esse ângulo que não está anotado aqui? Eu vou chamar ele de θ, ok? Beleza? Galera, se você perceber, se você somar alfa mais θ, não é meia volta.
Então, perceba que alfa mais θ é 180 graus. Agora, olha para beta e θ. Se eu somar os dois, eu obtenho o quê? 180 graus. Você percebe que existe θ nas duas equações? Isola o θ aqui. Você vai perceber que se você passar o alfa para lá subtraindo, o θ é 180 menos alfa. E aqui, se você passa o beta para lá subtraindo, o θ é 180 menos beta. Meus amores, θ é igual a θ, óbvio. Então, 180 menos alfa é igual a 180 menos beta. Aqui eu posso cancelar o 180 dos dois lados, porque é o mesmo número dos dois lados. Aí eu vou obter menos alfa igual a menos beta. O que eu faço quando eu tenho resultados negativos dos dois, em pelo menos um lado da equação? Mas no caso a gente deu sorte aí. A gente tem dos dois lados. Eu multiplico toda a equação por menos 1. Por quê? Porque quando eu multiplico a equação por menos 1, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Conclusão, alfa é igual a beta. Então essa é a justificativa de por que ângulos OPV são congruentes. Beleza, galera? Prosseguindo. Bissetriz de um ângulo, meus anjos. Bissetriz é o seguinte. A gente diz que, por definição, é a semirreta com a origem no vértice do ângulo que o divide em duas partes congruentes, ou seja, de mesma medida. Vamos ver aqui. Ela tem uma informação muito importante, parecida lá com a da reta mediatriz, que eu falei para vocês. O que a bissetriz tem de interessante? Que todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados desse ângulo. Como assim, professor? Olha o esqueminha aí. Olha o esqueminha aí. Olhe para o ângulo AOB. O ângulo AOB. Eu tracei OS aqui, ó, que é essa semirreta azul, e disse que ela é bissetriz do ângulo AOB. Se ela é bissetriz, por definição, ela dividiu esse ângulo AOB em duas partes congruentes. Ó. Então, o ângulo AOS é congruente ao ângulo SOB. Como assim, professor? É como se você imaginasse que o ângulo AOB fosse 60 graus. Então, a bissetriz dividiu em dois ângulos de 30. Se AOB fosse um ângulo de 80 graus, então ele dividiu em dois ângulos de 40. Entendeu? Então, essa é a função da bissetriz. Ela divide o ângulo em duas partes congruentes. Beleza? Mas ela tem uma informação que vai servir para nós, certo? Vai servir muito para nós justificarmos algumas construções em ângulos, que é a informação da bissetriz. Qualquer que seja o ponto que você pegue da bissetriz, ela tem que ser equidistante dos lados. Como assim, professor? Olha aqui, peguei esse ponto T aleatório, eu peguei aleatório, ok? E eu tracei a distância dele para esse lado AA, certo? E eu tracei também a distância dele, do ponto T, para o lado OB, tá vendo? Ó, TA1, TB1. Qual é a relação entre essas duas distâncias? Elas são o quê? Ó, bem aqui, ó. Elas são congruentes, beleza? Ou seja, elas têm a mesma medida. Se eu pego outro ponto, um ponto Q, traço a distância aqui e traço a distância aqui. Qual é a relação entre essas duas distâncias? Elas são iguais, beleza? Então essa é uma informação muito importante. Fixem isso na cabeça de vocês, ok? Todas as informações que eu estou dando aqui são de extrema relevância, ok? São muito importantes todas as informações que eu estou colocando aqui para vocês. Então é importante que vocês fixem bem elas, ok? Porque vai ajudar bastante a gente a resolver problemas. Maravilha. Galera, a gente entra num assunto. Este assunto, ele não está neste livro aqui, ó, certo? Desenho geométrico. Ele é um assunto que nós passamos a estudar esse ano porque a BNCC colocou ele para nós no 7º ano. Apesar de anteriormente ele ser um assunto do 8º ano, ok? Mas é um assunto muito simples, que não tem nada de complexo, certo? É muito simples, mas que tem uma utilidade muito grande e vai ser muito bom para a gente. Esse assunto ele está nesse livro aqui, ó, certo? Ok? No final da aula eu vou até selecionar umas questões para vocês fazerem desse bichinhozinho aqui lindo, maravilhoso, certo? Então, galera, bora lá. Paralelismo basicamente é simplesmente baseado em uma situação. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Professor, o que é uma transversal? É uma reta que corta outras. Muito básico. Eu tenho duas retas aqui e uma que cruza as duas, sejam elas paralelas ou não, então essa reta é chamada de transversal. Mas no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com duas retas paralelas. Olha só, fixem bem aqui, elas têm que ser o quê? Paralelas. Se não forem, não vale, ok? Então, olha aqui o esquema. Quando eu
pego duas, ó, pego essa reta aqui e essa daqui. Elas são paralelas. Essa daqui vai fazer papel de transversal. Elas formam 8 ângulos. Ó, esses 4 aqui e esses 4 aqui. Galera, percebam que esses 4 ângulos que formaram aqui são os mesmos 4 ângulos formados aqui. Certo? Isso é o que a gente chama de correspondência. Os 4 ângulos formados aqui são correspondentes aos 4 ângulos daqui, em pares. Como assim em pares, professor? Esse A, por exemplo, ele é correspondente a quem aqui embaixo? Responde aí para mim, garotinho. Garotinha. A esse ângulo é. O ângulo C aqui ele é correspondente a quem? Ao ângulo G. O ângulo B é correspondente a quem? Ao ângulo F. E o D é correspondente a quem? Ao ângulo H. Maravilha? Então a gente tem os que a gente chama de ângulos correspondentes. A gente também tem outros 2 tipos que são chamados alternos e os colaterais. Beleza? Eu vou explicar parcialmente cada um deles. Certo? Então vamos lá. A gente já descobriu quem são os pares de ângulos correspondentes, que são aqueles que são projetados. Por exemplo, esse A é o mesmo ângulo E aqui, porque basicamente esses 4 ângulos aqui são projetados, os mesmos 4 aqui. Então tá aí os pares, ó, AE, BF, DH e CG. Galera, percebam que bem aqui, entre as paralelas, eu tenho 4 ângulos, ó, o B, o C, o E e o H. Esses que estão entre as paralelas a gente vai chamar de ângulos internos, ok? E os que estão por fora, como o A, o D, o F e o G, a gente vai chamar de externos. Para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, porque a gente vai classificar os alternos em internos e externos. Galera, o que seriam ângulos alternos internos? Bora lá, óbvio, eles têm que ser internos. E a própria palavra alterno já dá para a gente informação que deixa a gente memorizar bem essas situações. Por exemplo, olha aqui para o ângulo A e para o ângulo E. Eu já não concluí que eles são iguais? Eu já concluí. E eu não sei também que esse ângulo A é igual a esse ângulo C? Por que, professor? Porque eles são, olha só, OPV. Então eu já demonstrei que eles têm a mesma medida. Portanto, o ângulo C é igual ao ângulo A. E o ângulo A é igual ao ângulo E. Conclusão, o C é igual ao E. Perfeito? Ou seja, olha só, eles são internos, não são? Porque estão entre as paralelas. E eles se alternam. Por isso que a gente chama eles de alternos internos. Quem, porventura, seria o outro par de ângulos alternos internos? B e H. Tá aí, garotinho, ó. C e E, B e H. Analogamente, ou seja, utilizando a mesma ideia, você conclui que os alternos externos são A e G e F e D. Ok? Ó, A, G, D e F. E os colaterais, galera, vocês perceberam que toda vez que a gente pega um par de ângulos correspondentes, eles são o quê? Congruentes. Quando pegamos um par de ângulos alternos, eles são congruentes. Agora, quando a gente pega um par de ângulos colaterais, eles já não deixam de ser congruentes. Eles são o que a gente chama de suplementares. Certo? Que eu falei para vocês. Quando é que 2 ângulos são suplementares? Quando a sua soma dá 180 graus. Então, olhe para cá. Olhe para o ângulo A e o ângulo B. Se eu somar os dois, a gente obtém 180 graus. Show de bola? Agora, o ângulo A não é igual ao ângulo E? Então, se eu pegar a soma A mais B e trocar por B mais E, é a mesma coisa, né não? A mais B não é 180? Então, B mais E também tem que dar 180. Ou seja, B e E são suplementares. E eles não são internos, então a gente chama eles de colaterais. Internos e temos também os externos, assim como os alternos. Aí quem seriam? Vamos lá, galera. Deduzam aí quem são os pares de ângulos colaterais. Ó. Como eu já falei, o B e o E. E quem seria o outro? O C e o H. Ou seja, a soma deles é 180 graus. E os outros? D e F, certo? D e G, desculpa, e A e F. Beleza, galera? Só lembrando que ângulos correspondentes são congruentes, alternos são congruentes e os colaterais são suplementares. Beleza, galera? Meus amores, nessa aula de hoje eu vou me concentrar apenas em definições e problemas. Construções, que vocês sabem que eu fixo nessas 3 situações. Definição, construção e problema. Só que eu vou deixar as construções para uma próxima aula, certo? Para a gente não ficar aglomerado muito de assunto. Então, a partir de agora, eu vou fazer umas questões
para a gente fixar melhor tanto esse assunto de paralelismo quanto assuntos já dados, beleza? Então vamos lá. Galera, olha só essa situação aqui, ó. Determine o valor de x no caso abaixo, sendo R e S retas paralelas. Olha só, a reta R ela é paralela à reta S. Maravilha? E essa T aqui, óbvio, se ela está cruzando as duas, a questão não precisa nem dizer. Ela vai ter que ser transversal. Galera, você percebe que esse ângulo de 50 e esse ângulo X aqui, se a gente for olhar bem aqui, ó, eles fazem papel de A e G. A e G, que par de ângulos é? Tá bem aqui, ó. A e G são alternos externos. Então, eles são o quê? Olha só, eles são congruentes. Beleza? Você pode concluir também, ó, que se esse ângulo é X, esse bi aqui também tem que ser X, né? Porque é o PV dele. E esse cara com esse cara são correspondentes. Então, você tem duas maneiras de fazer essa questão. Aí, ó, X e 50 graus são alternos o quê? Externos. Portanto, suas medidas são iguais. Morreu, uma questão muito básica, entendeu? Então, galera, ó, é nesse tipo de prática que a gente começa. Vocês viram aqui que, professor, é um assunto do 8º ano, que antes era do 8º ano, né? Exclusivo só do 8º ano. Então, aí, professor, é uma coisa muito... Não é difícil, não. Vocês perceberam aí, é muito simples. Se você continuar praticando, exercitando, isso aqui vai ficar moleza. E claro que eu vou utilizar isso posteriormente em outras justificativas futuras. Ok? Beleza. Olha essa outra questão. Determine o valor de y no caso abaixo, sabendo que as retas A e B são paralelas. Galera, facilmente você consegue concluir aqui, ó, essa reta Z ela é transversal. Você percebe que esse ângulo projetado aqui, ó, o mesmo daqui, eles são o que a gente chama de correspondentes. Ó, y mais 20 graus e 150 graus são correspondentes. Opa, se eu conseguir classificá-los como correspondentes, então eles são congruentes, têm a mesma medida. Perfeito. Aí, galera, da partir daqui é só a equação, ó. Você passa o 20 para lá subtraindo, 150 menos 20, 130 graus. Molezinha. Agora vamos para uma questão aqui de vestibular, uma mais interessante. Na figura abaixo, A e B são retas paralelas. Tá vendo? A e B são retas paralelas. Só que nessa questão a gente tem um que a mais, que seria agora, a gente tem duas transversais, ó, essa e essa. Beleza? Aí ele quer saber o que nós podemos afirmar sobre o ângulo alfa. Perceba que as alternativas da questão não são números, valores, são características do número. Como uma alternativa é correta, uma dessas características aqui vai ter que ser correta. As outras 4 vão ter que ser falsas. Galera, esqueça, ó, por enquanto você percebe que esqueça essa transversal bem aqui. Foque só nessa. É uma maneira de eu fazer essa questão. Perceba que esse ângulo bem aqui e esse todo, ou seja, 60 menos alfa mais 4 alfa, todo, eles são internos, não são? Porque estão entre as paralelas, não são? Conclui comigo? E eles não estão se alternando, olha só, esse está olhando para cá e esse aqui está olhando para cá, então eles estão se alternando. Então eles são, pelo que a gente classifica, alternos internos. Olha só, 60 menos alfa mais 4 alfa, que é esse ângulo todo, ó, não é só esse nem só esse não, é esse todo, porque eu estou considerando só essa transversal. E esse aqui são alternos internos, portanto suas medidas são iguais. Aí, meus amores, olha só resolver, ó. Menos alfa mais 4 alfa, pelo que vocês estudarem matemática, você já sabe operar números positivos e negativos, dá mais 3 alfa, certo? Traz esse 2 alfa para a esquerda e leva esse 60 graus para a direita. Você vai obter essa equaçãozinha aqui, né? 3 alfa menos 2 alfa, 90 menos 60, 30. Aí, galera, só que você percebe que não tem 30 graus aqui na alternativa. Aí pensa comigo, 30 é um número primo? Não. 30 não é primo, porque ele já divide 2, divide 3, divide 5, entendeu? Ele não é primo. 30 é um número ímpar? Não, porque ele é um divisor de 2, ele é par. É múltiplo de 4? Galera, 30 dividido por 4 dá 7,5, não dá um número inteiro, então não é múltiplo de 4. É um divisor de 60? Se eu dividir 60 por 30, dá um número inteiro? Dá 2, então sim. É um múltiplo comum entre 5 e 7? Ele é múltiplo de 5, porque 5 vezes 6 é 30. Mas ele não é múltiplo de 7, porque 7 vezes nenhum número inteiro dá 30. Então, logo a resposta correta da questão é letra D. Show de galera? Show! Aí, meus amores, vamos para uma questão. Essa questão aqui já está na lista de vocês, certo? Na lista que eu acredito que, se não foi colocada, vai ser colocada.
O desenho abaixo, nós temos A, O e B colineares, ó, estão na mesma reta. OD é bissetriz do ângulo BOC, isso é importante, ó. Tá vendo essa semirreta OD? Ela é bissetriz de BOC, eu esqueci de botar o ponto A aqui, mas considere aí. Além disso, o ângulo BOD é x mais 10, ó. Esse cara aqui é x mais 10. DOC é y mais 5. COA é 3y. Perfeito? Molezinha, tranquilo. Aí, galera, se isso daqui é bissetriz, como já está fixado na figura, esses dois ângulos vão ter que ser o quê? Ó, iguais. X mais 10 é igual a y mais 5. E outra coisa, se eu somar todos os ângulos sobre OB e OA, tá vendo? Isso aqui tudo, ó. Tem que dar quanto? Pense comigo. Tem que dar 180 graus, porque isso daqui é uma meia volta. Não é não? Então, x mais 10 mais y mais 5 mais 3y é 180 graus. Só que tem um problema com essa equação. Tem duas variáveis, tem x e y. Não dá para resolver uma equação com duas variáveis. Opa, mas espera aí. Eu sei que esse x mais 10 bem aqui, ó. Tá vendo esse x mais 10? Ele vale y mais 5, não é não? Então, onde tem x mais 10, eu posso substituir por quem? Y mais 5, porque são iguais. Ó, agora só tem o y. Agora é só correr para o abraço, queridinho. Y mais 3y, 5y. 5 mais 5 é 10. Passo o 10 para lá. Fica 5y igual a 170. Se você dividir 170 por 5, meu querido, dividir por 5 é a mesma coisa que você multiplicar por 2 e dividir por 10. Certo? Aí, no caso, você obtém 34 graus. Pronto, achei y. Perceba que olha a pergunta da questão. Nunca se esqueça da pergunta da questão. A questão quer que nós determinemos x e y. Por enquanto, eu só determinei y. A questão não terminou. Aí eu volto para cá. Pega essa primeira equação aqui, ó, que eu determinei. Substitui. Se y é 34, só substitui. Onde tem y, eu vou trocar por quem? 34. Muito simples, só substituir. Aí, ó, 34 mais 5, 39. Passei o 10 para lá. 39 menos 10, 29. Morreu. Agora sim, ó. Mãos limpas, questão feita. Muito simples, galera. Aí, olha só. Dado um ângulo x, galera, indique o seguinte. Vocês lembram que eu falei em sala de aula sobre complemento e suplemento? Quem é o complemento de 30? É 60, professor. Mas como foi que você chegou nesse resultado? Simples. 90 menos 60 é igual a 30. Então, se você tem um ângulo x, quem é o complemento desse ângulo? Ah, aqui é um complemento de 10. 90 menos 10. Quem é um complemento de 20? 90 menos 20. Quem é um complemento de um ângulo x? 90 menos x. E o suplemento, seguindo a mesma ideia? Quem é um suplemento de 10? 180 menos 10. Quem é um suplemento de 20? 180 menos 20. Quem é um suplemento de x? 180 menos x. Perfeito? Aí, galera, o dobro do seu complemento. Dobro do complemento que eu já determinei. A metade do seu suplemento. Ó, o suplemento, que é 180 menos x, dividido por 2, ó, a metade do suplemento. O triplo do seu suplemento, não é seu suplemento, que é 180 menos x? Então, o triplo é só multiplicar por 3. A sétima parte do seu complemento, o complemento, dividido por 7. Perceberam que é muito simples? A quinta parte do seu suplemento, o suplemento, dividido por 5. Agora, olha isso aqui. O complemento da sua terça parte. Quem é o complemento? 90 menos. Complemento de quem? Da terça parte de um ângulo. Quem é o ângulo? X. Quem é a terça parte de x? X sobre 3. Então, nesse caso, 90 menos x sobre 3. O triplo do suplemento da quinta parte. Isso aqui é para pegar a gente na manha. Ó, triplo do suplemento 180 menos da quinta parte. Essa é a questão 22. Beleza, galera? Aí, uma aplicação dessa questão é a própria questão 23. Determine a medida do ângulo. Eu sei que é esse ângulo? Não. Vou chamar ele de quem? X. Então, determine a medida, olha só, seguindo a letra, determine a medida do ângulo, o ângulo, que é igual ao triplo do seu complemento. Triplo do seu complemento. Você distribui aqui, ó, 270 menos 3x, passa o 3x para cá, vai ficar 4x igual a 270, aí você vai obter 67 graus e 5. 67,5 graus. Que é a mesma coisa que 67 graus e 30 minutos. Que meio grau, que é esse 0,5, é a mesma coisa que 30 minutos. Aí, galera, para casa fica essas situações aí, ó. Páginas 238 e 239, elas são desse livro, ó, certo? Que é de paralelismo, ok? Para vocês trabalharem. Página 120 e 124 é desse livro aqui. Construções de ângulos, meus amores. Coisas que vocês já viram. Tem um passo a passo aqui. Próxima aula que a gente se vê, galera. Vamos trabalhar construções. Então, ó,
Beijo, fiquem com Deus. Abraço. Até a próxima.